Professor, vamos começar então com a mão na massa? Vamos. Bom, vamos lá. Boa noite aos nossos amigos que estão entrando. Nós estamos agora encaminhando para 300 pessoas e tenho certeza que isso vai aumentar muito ainda. Professor Enzo, eu queria te dizer que é uma honra para a gente, eu estou falando em nome da instituição, como coordenador, que eu sei a sua competência, o seu nível de conhecimento, porque eu prestei os últimos ministérios públicos e eu sei o que é passar no concurso do Ministério Público recentemente. Meus parabéns, você tem todos os louvores, você tem conhecimento, você é competente e é uma pessoa nobre, é uma pessoa de bom coração, eu já te falei isso várias vezes. Então, fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma brilhante palestra. Para quem não conhece o professor Enzo ainda, ele é promotor de justiça no MPMG. Hoje ele está lotado em Teófilo Otoni. Qual que é a vara, Enzo? Tava com o áudio fechado. Você repete para mim, por favor? Ah, sim. É a primeira vara criminal, sexta promotoria criminal. Pronto. E é professor no MEG, tá? É coordenador dos cursos do Ministério Público do MEG. Então, baita de um professor, eu tenho certeza que vai agregar muito para a gente. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E simpático, já vou avisando. Extremamente simpático. Uma das qualidades dele é essa. Eu passo a palavra para você com muito prazer, meu amigo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Perfeito. Então, bom, boa noite a todos. Adriano, eu não sei se eu consigo ver todo mundo aqui. Se eu puxar a tela um pouquinho. Ah, aqui eu consigo. Agora nós estamos em 4 aqui na tela. Os demais só estão no chat. Deixa eu tirar aqui. Todo mundo que está participando pelo chat. Eu me enrolo todo para acompanhar os chats. Então, assim, se precisar, eu vou tentando te ajudar aqui. Já tem fã aqui do faça lado. a gentileza de... Mandou pergunta, pode me interromper e falar, tem pergunta sobre isso. Eu peço para que as pessoas que estão assistindo interrompam. Porque é terrível você falar por vídeo, né? Você não sabe se a pessoa está gostando ou não, se a pessoa está dormindo, se ela está vibrando, se ela está discordando. Então, assim, no decorrer desse bate-papo, eu vou provocá-los sobre alguns pontos que vocês vão entender. Então, participem, respondam e a gente bate papo. Podem interromper. Aí, eu não sei se aqui tem aquele lance de levantar a mãozinha, Leandro. Tem, de dizer quem quer. Tem, né? Tem, né? Tem. Então, enfim, fiquem completamente à vontade. Já quero deixar claríssimo que, assim, a honra é só minha, só minha. O professor Leandro me convidou gentilmente e aceitei na hora, porque eu adoro fazer esse tipo de bate-papo. Quem aprende com esse tipo de atividade sou eu. Sempre, sempre. Sem papinho. Quem aprende sou eu. A gente tem que preparar o que vai falar, a gente tem que pensar depois no que preparou. E muito provavelmente, enquanto eu falo para vocês, eu vou mudar de ideia, eu vou inverter tudo aqui que eu preparei. Então, quem acaba aprendendo sou eu. Então, Leandro, agradeço pelo convite, agradeço a instituição pelo espaço, parabenizo pelo evento. Eu vi que tem muita gente massa que vai participar, gente que eu conheço, inclusive colega, tem outro colega aqui da MP Minas, 2, né? A Reivane também está. A Reivane foi minha professora para a segunda fase da MP Minas, eu acho. Ela deu uma aula de sucessões, eu odeio sucessões. Eu não suporto. Ela conseguiu a proeza... Eu gosto de civil, mas de sessões eu não gosto. Ela conseguiu a proeza de fazer uma aula que me prendeu. Eu consegui captar algumas regrinhas, nada muito complexo, não é o suficiente para você responder no concurso público. Eu gosto muito dela, Inclusive, eu encontrei com ela no fim do ano, teve um encontro aqui, eu até fui parabenizar. Então, assim, a honra é só minha de estar do lado de tanta gente boa. E eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Obrigado, Leandro. Obrigadão. Obrigado. Tem algum jeito de eu falar e aparecer o bate-papo ou só aparece quando alguém mandar alguma coisa, Leandro? Se você clicar no chat, eu acho que ele aparece aí do lado para você. Fica a sua imagem.
Então, agora o chat aberto aqui para mim. Vocês continuam me vendo? Sim, perfeito. Perfeito. Joia. Tá normal. Joia. Perfeito. Tá, beleza. Eu já vi que tem um monte de boa noite aqui. Gente, boa noite para todo Isso. mundo. É isso Eu aí. vi que tem gente que me conhece, tem elogio, obrigado pelos elogios. Repito, por favor, aqueles que estão acompanhando, perguntem, participem, fiquem absolutamente à vontade. Não tem, pelo menos comigo, não precisa disso de hora para perguntar. Participem. É até bom para saber se está sendo interessante ou não. Quando o Leandro me convidou, a gente pensando em algum tema, né, que fosse pertinente, e para ser bem sincero, eu não aguento mais falar de pacote anticrime. Meu Deus do céu, onde você vai tem que falar de pacote anticrime. E é absolutamente relevante e compreensível que as pessoas queiram ouvir sobre o pacote anticrime. Afinal, é uma lei gigantesca que alterou diversos diplomas normativos. Né? Só que, de tanto falar, sabe quando você enjoa do assunto? E quando você mencionou tratar dos reflexos penais e processuais penais do corona, eu confesso que me animou. Eu até, né, na hora te dei umas ideias do que estava passando pela minha cabeça, porque falar disso é extremamente dinâmico. Né? Se tem uma missão difícil do operador do direito, né? Se existe uma missão difícil para o operador do direito, é adequar o mundo dos fatos ao universo das normas. Né? Portanto, quando aparece uma alteração de fato hercúlea, como é uma pandemia, né, mundial, e desculpem a redundância, mas quando acontece um evento, né, tão alarmante, gigantesco como essa pandemia, a gente tem que tentar adequar essa alteração fática no universo das normas. Essa, meus amigos, é uma tarefa dificílima. Dificílima. Né? Eu vou falar para vocês um pouco de um aspecto processual, no que alude ao Covid ou à Covid, e também da parte material do direito penal. Quando eu vou falar de direito penal, eu quero provocá-los a refletir sobre eventuais tipificações. Né? Eu vou narrar uma conduta a vocês e vocês, por favor, participem, digam, respondam. Para mim, isso é furto. Para mim, isso é um homicídio. Para mim, isso é uma tentativa. Para mim, isso é um estelionato. Para mim, isso é transmissão de moléstia. Enfim. Né? Vou provocá-los com um caso concreto e vocês tentem adequar esse fato ao mundo das normas. Eu quero provocá-los para que vocês percebam, aos que não perceberam, né? Como é difícil adequar as condutas que aludem ao Covid na norma penal e processual penal. Isso quanto à parte material. Eu também quero fazer e ainda nem uma provocação, falar com vocês 10 minutinhos. Afinal, Leandro, eu tinha um professor de quem eu gostava muito, que ele falava assim, não, a aula minha é curta. Afinal, nos primeiros 10 minutos de missa, quem fala é Deus. Nos outros 50 é o diabo. Então, isso nunca saiu da minha cabeça. Então, assim, eu vou provocá-los com algumas iniciativas. Antes eu vou falar um pouquinho da parte processual penal. Depois esses casos concretos para a gente tipificar junto e depois eu abro para a pergunta. Isso não exclui a possibilidade de vocês já mandarem enquanto eu falo. Inclusive, repito, até prefiro que vocês façam assim. Beleza? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. É engraçado que tem me incomodado um pouco. Tem alguém aqui que está assistindo que trabalha na MP ou no tribunal e que lida, portanto, com demanda criminal? Se sim, levanta a mãozinha aí e fala alguma coisa. Só para ter ideia, talvez vocês estavam... Então, Matheus falou MPF, que eu não sei se no MPF vai chegar esse tipo de demanda. Augusto, perfeito, faz estágio no MPMG. É na área criminal, Augusto? Mas é o seguinte, as normas nos trazem alguns deveres e algumas obrigações. Né? Vou falar isso a título de contextualização e introdução de uma maneira extremamente sintética. A lei processual penal também traz algumas hipóteses. Né? Quando você decreta, por exemplo, uma prisão preventiva, imaginem que houve um flagrante, o juiz converteu essa prisão porque entendeu que existia perigo da demora, que existia a materialidade, decreta uma preventiva.
as cautelares, inclusive em todas as áreas, não só na área penal, elas seguem a cláusula da rebus sic stantibus, né, que é a única coisa em latim que eu vou falar, prometo, que eu não gosto disso. Mas as cautelares seguem as coisas como elas estão, né? Você só altera, por exemplo, uma cautelar penal se houver uma alteração de fato que justifique essa alteração. Caso contrário, exceto se houver excesso de prazo, esse tipo de coisa, a cautelar se mantém. Portanto, decretou-se a preventiva, porque se entendeu que há requisitos para fazê-lo, a preventiva se mantém. Aí surge esse episódio no qual o mundo todo se encontra, da Covid, né, do corona, e o próprio sistema penitenciário, carcerário, tem que se adequar a isso. E a gente nota algumas demandas, por isso que eu perguntei de quem trabalhava no MP, sobretudo estadual, a gente nota que tem algumas demandas que possuem algum fundo de direito, de justificativa, de fundamento jurídico legal. A gente vê outras, por outro lado, que se trata, na minha opinião, de puro oportunismo jurídico, né? Leandro, o que chegou de demanda aqui, de pedido de prisão domiciliar e revogação, liberdade provisória, revogação de preventiva, só por conta do coronavírus, é um negócio absurdo. E por que eu digo só por conta do coronavírus? É porque o coronavírus não existe ou porque ele é brincadeirinha? Não, muito pelo contrário. A questão é que o cenário mundial todo pode se alterar e ainda assim não comprometer a situação do preso. Leandro, você veja que aqui em Teófilo Otoni, o primeiro caso confirmado de corona aconteceu há muito pouco tempo. Tipo, um mês atrás. No máximo, há um mês surgiu a primeira confirmação de corona. Muito antes disso, já quando o CNJ suspendeu os prazos, já havia uma imensidão de pedidos de liberdade provisória, de prisão domiciliar. E isso, pasme, em processos cujos sujeitos ativos eram pessoas, muitas vezes reincidentes, multireincidentes, com maus antecedentes, crimes gravíssimos, que entravam com esse tipo de demanda sob o único argumento de que existia o coronavírus. Eu me manifestei tanto nesse sentido que eu decorei a manifestação. Eu decorei, sem copiar e colar, eu decorava o que eu ia falar. E super sintético até para relativizar o trabalho do judiciário, do juiz, que também cansou de receber esse tipo de demanda. Falava, ora, não existe caso de coronavírus no presídio. Portanto, ainda que haja uma situação de fato mundial e que afeta o mundo como um todo, aquela micro-região do presídio não foi afetada. E, portanto, a cláusula rebus sic stantibus não se alterou. Não houve alteração no cenário de fato, portanto, que justificasse a alteração da cautelar por outras diversas da prisão, eventualmente o prisão domiciliar, e muito menos a revogação da preventiva. Né? Por que eu estou com esse papo chato para vocês agora? Porque eu me comprometi a falar da parte processual e você vê que esse cenário todo provocou muito oportunismo jurídico. Isso, sinceramente, não é um ataque aos advogados, aos réus, muito pelo contrário. Muito provavelmente, eu, como advogado, também levaria esse tipo de demanda, esse tipo de pleito, em favor da pessoa a quem eu represento. Né? Eu faria a mesma coisa. Mas eu, como representante do Ministério Público, tenho que manifestar sobre essas decisões. Isso costumava me chatear, Leandro. Sabe? É só oportunismo jurídico. Ninguém demonstrava. Assim, o sujeito pedia a prisão domiciliar ou a revogação da preventiva sem nem demonstrar que era grupo de risco, por exemplo. Sabe, sujeito de 20 anos, condenado por tráfico de drogas, em grandes quantias, reincidentes por roubo, latrocínio, homicídio, estupros, pedindo revogação de preventiva, revogação de preventiva, liberdade provisória, prisão domiciliar, porque existe o corona. Ora, o corona existe. A saúde, portanto, está numa ou noutra medida comprometida. Isso não exclui o fato de que existem inúmeros outros bens jurídicos que, ainda que numa situação de pandemia, devem ser salvaguardados pelo Estado. Né? Eu prometi para mim que eu não ia falar sobre isso. Todo julho eu falo disso.
e resolvi parar também, porque eu percebi que o jurado não se interessa. Mas assim, quando a gente nasce, gente, e fiquem à vontade para discordar de mim enquanto eu falo, tá? Fiquem absolutamente à vontade. Quando a gente nasce, professores, alunos que me ouvem, a gente celebra um contrato com o Estado. Né? Ah, mas eu não concordo com Rousseau, com Locke, eu não gosto da ideia do contrato social. Queira ou não, a gente celebra um contrato com o Estado, ainda que esse contrato seja de adesão e virtual. Repare, só um minuto. A gente nasce e se submete ao dever, à obrigação de pagar tributos. Em contrapartida ao pagamento desse tributo, o Estado se compromete a nos prestar alguns serviços, a nos fornecer alguns produtos e, nessa perspectiva, salvaguardar e tutelar alguns direitos. E a gente abre mão de alguns direitos para que o Estado nos faça às vezes. Um desses direitos, e talvez o maior deles, ou pelo menos um dos maiores deles, é o direito de se fazer justiça. A gente nasce e automaticamente, sem discutir as cláusulas desse pacto social, a gente abre mão do direito de se fazer justiça. Portanto, se alguém entra aqui e sequestra a minha filha, se alguém entra na minha casa e faz mal à minha mulher ou a mim, eu não posso, como pessoa, como cidadão, fazer justiça. Porque quem detém o monopólio da justiça é o Estado. Portanto, ainda que num cenário de pandemia, há bens jurídicos, há direitos que nos foram retirados como pessoas que devem ser salvaguardados. Inclusive e principalmente a segurança pública e o direito de se fazer justiça. Afinal, a Samira está lembrando. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. A legítima defesa é uma exceção. A doutrina que diz isso, eu discordo. Legítima defesa não é justiça. Legítima defesa é a repulsa suficiente e proporcional ao mal iminente ou atual que está sendo causado. Isso não é justiça. Isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser desespero. Justiça não é. Justiça quem faz é o Estado. Né? Portanto, o Estado, quando flexibiliza regras em casos cujos fundamentos são só oportunismos jurídicos, o Estado não cumpre o seu papel no pacto social, que é o da justiça. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? Aqui, eu não ouvido, eu não afasto a gravidade da pandemia e a seriedade com que a situação tem que ser tomada. O que acontece é que isso gera oportunismos. Oportunismos esses que podem gerar problemas ainda maiores do que a própria pandemia. Não sei se vocês acompanharam, não sei se você viu, Leandro. Eu até ia compartilhar no meu Instagram, mas aquilo me chocou tanto. Teve um menino que ele era candidato no The Voice, aquele programa da Globo. O tio dele estava preso, acho que por tráfico, não tenho certeza. Foi liberado, ele foi convertendo para prisão domiciliar. Ele foi para casa, né? E com quem ele morava com um sobrinho, enfim, não se lembro quem ele morava, mas com esse sobrinho também, participante do The Voice. Foram até a casa desse sujeito para cobrar uma dívida, mataram o menino. Pessoa essa jovem, fora do grupo de risco, que, portanto, não corria risco no presídio. E aí eu vou além, correndo o risco de parecer sarcástico, mas não é. Há casos em que ficar dentro do presídio, pelo menos quanto ao coronavírus, é mais seguro. Você repare, se não há caso algum da doença no presídio, não há por que sair. Se o fundamento do pedido de liberdade é o medo de pegar a doença, não peça para sair, porque eventualmente não existe a doença no presídio. Mas, para não dizerem que eu estou muito brabão, eu vou comentar o que aconteceu hoje, Leandro, que eu te falei que ia comentar hoje, que chegou na promotoria. A gente estava fazendo audiência, por vídeo, é claro, e as audiências por vídeo, elas estão resolvendo um problemão, estão sendo uma mão na roda. Mas elas têm demorado uma eternidade, as conexões caem, inclusive a DMP, enfim. E fica a tarde toda assim, teve uma, cara, que começou meio-dia a audiência, e terminou às 7 da noite.
Audiência simples, um réu, 2 vítimas, tinha uma testemunha servida por precatória, 7 horas de audiência. 7 horas, mas tem que fazer. Enfim, eu estava fazendo audiência, eu, juiz, o advogado, a defensora pública, testemunha sendo arguida, me ligam do fórum, perguntando se a servidora perguntou, doutor, se eu enviar um processo aí para o senhor se manifestar agora, o senhor se manifesta? E quando é assim, eu falo, uma boa, eu falei, viu, pode vir aqui, interrompe a audiência, me dá que eu faço a audiência lento e me manifesto. Não tem problema nenhum, porque quando eles fazem isso, eu sei que é alguma coisa urgente, senão eu não interromperia. E qual não é a minha surpresa? Que se tratava, mais uma vez, de um pedido de prisão domiciliar ou de revogação de preventiva, subsidiariamente de prisão domiciliar. Quando eu comecei a ler, eu já falei, meu Deus, mais um pedido. Eu já estava preparando o Ctrl-C, Ctrl-V para manifestá-lo sempre, né? E aí eu comecei a ler. Era um sujeito de meia-idade, uns 50 anos, portador do vírus do HIV, que estava preso num presídio em que havia suspeita da doença, né? Reparem que aí existe um caso em que há fundamento jurídico não, existe fundamento de fato, existe um motivo humano para soltar essa pessoa. Né, Leandro? Se esse sujeito, eventualmente, e mesmo que não houvesse suspeita no presídio, mas pelo princípio da precaução, nem pela prevenção, precaução mesmo, perigo mais remoto ainda, né? Ainda que não haja certeza do contágio, essa pessoa, se pega o corona, não sei se aguentaria, né? Na hora, me manifestei uma cota minúscula, né? Tendo em vista a comprovação do estado de saúde, o sujeito é portador do vírus do HIV, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao pedido de prisão domiciliar. Perfeito. Mas esse, meus amigos, para quem trabalha na MP, vê isso, essa é uma exceção à regra, assim, é uma exceção, sabe? O que a gente costuma ver são oportunismos, e oportunismos não no sentido pejorativo, tá? No sentido de, existe uma brecha, vou tentar. Não há problema nenhum nisso, tá? Não há problema nenhum nisso. Enfim, deixa eu abrir aqui um pouquinho só para... Como é que eu faço mesmo para ver o chat? Eu vi que subiram algumas... consegui, achei aqui. Conseguiu? Alguém aqui mencionando que era um menino de 15 anos, isso. Muito boa explicação, Daniel. Deu para entender, né, Daniel, o que eu estava querendo dizer? Giedra, inclusive problemas de aumento de criminalidade, principalmente com as cidades, com o menor número de pessoas em circulação, com os desertos, oportunidade para crime, já é uma diferença. Sim, gente, sim. Não dá para esquecer. A gente não pode se desesperar a ponto de colocar agora o bem jurídico saúde, né, e essa ideia que tangencia o corona, como se fosse o único problema do mundo. Todos os problemas que existiam continuam existindo, inclusive a criminalidade. E é claro, repito, há casos que merecem uma atenção maior e medidas que flexibilizem a dureza da pena ou da cautelar processual penal quando houver fundamento. Esse caso do sujeito que era grupo de risco, aliás, grupo de super risco, né? O sujeito era portador do vírus do HIV, ele tinha AIDS, esse merecia flexibilização. Não é, Bruna? Bruna, são casos diferentes. São casos oceanicamente diferentes, né? Mas, enfim, passado esse desabafo inicial, eu acho que vocês já conseguiram entender qual era a minha angústia, vamos entrar nessa parte penal material que eu queria falar. Lembrando que, já mencionei isso no começo, mas vou repetir, que para mim a tarefa mais árdua do operador do direito é adequar o mundo dos fatos ao universo das normas, né? Sobretudo no direito penal, né? Em que a gente lida com legalidade estrita, reserva legal, taxatividade. Portanto, a adequação, a subsunção que se faz no direito penal, ela deve ser ainda mais cuidadosa, mais prudente, menos negligente, né? Porque a gente está lidando com um bem jurídico de importância indiscutível, a liberdade, né? Talvez abaixo da vida seja o bem jurídico mais relevante. E há quem até coloque ele como bem jurídico supremo, né? A liberdade. Mas, enfim.
Então, essas condutas que acabam surgindo no cenário da pandemia, a gente tem que dar um jeito para adequá-las à lei. Né? É isso que eu quero fazer agora. Provocá-los com alguns casos, vocês dão a opinião de vocês, eu menciono com a minha opinião, e pode ser que eu eventualmente até mude a minha opinião enquanto a gente conversa. Primeiro caso, são 6 casos, se eu não me engano, tá? Eu escrevi aqui, esbocei um resuminho. O primeiro caso é um caso real, aconteceu na região metropolitana de BH. Eu não sei exatamente em que cidade. Não sei se foi em Betim, Contagem, não sei. O sujeito entrou num hospital e subtraiu para si 1.000 máscaras, essas máscaras da pandemia hospitalares, e 100 frascos de álcool em gel. Estão preparados para digitar aí? O sujeito entrou no hospital e subtraiu para si 1.000 máscaras e 100 frascos de álcool em gel. Qual é o crime? O que vocês acham que crime é esse? Samira, furto. Mais alguém? Furto. Olha lá, unanimidade furto. Eu queria muito que vocês respondessem isso. Muito. Porque é o que a gente pensa mesmo, né? Afinal, o sujeito subtraiu para si, podia ser para outro, coisa alheia à moda. Ponto. Furto. E realmente, a corrente que sustenta que se trataria de um furto. Tá? Não é a posição que eu adoto, mas não há problema nenhum nisso. Não, Caio, peculato não é, porque peculato é um crime funcional. Né? Peculato é um crime que quem pratica o agente público ou agente público por equiparação, né? Em razão do seu vínculo com o Estado, é uma outra coisa. Tá? Eu já comentei sobre isso um pouco no meu Instagram. Mas eu trouxe casos novos, tá? Eu trouxe uns outros casos para a gente refletir. O sujeito entrou, furtou, sei lá, 10.000 máscaras e 1.000 frasquinhos de álcool em gel. Uma primeira corrente, furto, subtraiu para si, coisa alheia, móvel. Outra corrente, o Greco sustenta isso, o Sanches sustenta isso. Inclusive, eu sei que ele sustenta, porque eu mesmo falei com ele quando isso aconteceu, porque a gente pegou um caso assim. Eu perguntei, ele falou, não, concordo, para mim não é furto. Para a gente é o 257. Leandro, eu não sei se você consegue compartilhar a tela aqui agora, ou sou só eu, mas se você conseguisse, cara, colocar aqui, dá para fazer isso? No Código Penal? Você consegue compartilhar daí. É só você passar o seu mouse aí para baixo, entendeu? Aí aparece um monte de botãozinho. Aí tem um verde aí, compartilhar a tela. Clicou ele e compartilha a sua tela. Deixa aqui. Minos, vai na raça mesmo. Quem tiver em casa, vocês devem estar em casa, abre no site do Planalto aí o Código Penal. Você quer que eu abra o Código Penal que eu abro? Melhor ainda. Tá. Você consegue compartilhar com eles? Consigo. Ótimo. Exatamente. Charles dos Santos, é isso. Olha o que diz o artigo 257. Vou falar de insignificância, calma. Agora, subtração de 1.000 máscaras e 100 frascos, insignificância, né? Não dá, né? Insignificância, nesse caso, não dá. 257 diz o seguinte: subtrair, ocultar, inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a servir de combate ao perigo, socorro, salvamento. Isso, Leandro conseguiu abrir. Repare que quando você lê o artigo 257, existe, de fato, uma subtração de coisa alheia para si. Existe esse crime, existe essa conduta. Mas ela é recheada, ela é enriquecida com elementos especializantes. Né? Então, existe um furto nesse 257, mas não só. Não só porque existem elementos especializantes. A situação de fato foi em calamidade, era um aparelho de salvamento. Portanto, quando você, durante uma pandemia, situação de calamidade, portanto, inclusive em alguns lugares, calamidade decretada formalmente. Né? Quando você pega essa conduta, ela se amolda perfeitamente o 257. Né? Subtração de material de salvamento. E não deixa realmente... Cuidado, não é que ela não deixa de ser furto. Ela deixa de ser furto. Ela deixa de ser furto. Não deixa de ser uma subtração. Mas não uma subtração de uma coisa qualquer. Uma subtração que vem enriquecida de elementos especializantes. Eu vi que falando de sujeito passivo, a gente pode falar de dupla subjetividade passiva aí. Um crime pluriofensivo, portanto. Né? Vítima, o hospital, que teve os seus materiais furtados,
e a própria sociedade. Você pode colocar um terceiro sujeito passivo que é o próprio Estado, né? Porque essa conduta acaba onerando o Estado. Se ser furto de um hospital privado, esse tipo de material, vai sobrar para o Estado depois. Né? Porque o material está em falta, a situação demanda muito, a demanda é altíssima. Né? Então, há essa corrente do furto. Vi que muita gente se manifestou nesse sentido. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, há autores respeitadíssimos que a defendem. Eu defendo que seria um 257. E aí, não é a minha surpresa que, fazendo um estudo superficial sobre o tema, porque superficial nem por falta de vontade, porque não há material sobre isso mesmo. O Bittencourt e o Mirabete, eu estou até com medo de falar o Delmanto, porque eu não lembro, não tenho certeza se ele defende, mas o Bittencourt e o Mirabete tenho certeza. Eles defenderiam, eventualmente, a possibilidade de concurso entre o furto e a subtração do material de salvamento. Né? Dá vontade de, como promotor, fazer isso? Dá. Porque dói você ver um sujeito nessa situação horrorosa que a gente se encontra, furtar 1000 máscaras e 100 frascos de álcool. Mas a gente tem que, né, respirar fundo e pensar. Tecnicamente, isso é correto? Para mim, isso é bis in idem. Veja, o sujeito vai a bis in idem, lembra? O sujeito responde por 2 crimes, né? Recebe 2 punições por conta de uma conduta só. O sujeito vai até o hospital e subtrai. Você pode falar que é furto, você pode falar que é subtração de material de salvamento. Agora, falar que existem os dois, o sujeito subtraiu. Seria a prática de um verbo que configura 2 crimes. Se existe um tipo especial que aborda a subtração e une elementos especializantes e que se encaixa diretamente na situação de calamidade, para mim, artigo 257 e para o Greco, para o Sanches também. Tá? Sem haver o concurso, na nossa opinião, por conta de violação do bis in idem. Tá? Por conta de violação do bis in idem. Tem pergunta pipocando aí, Leandro? Tem, né? Ele está perguntando aqui, o Daniel, se a pena do 257 do furto normal é a mesma. Do furto é 1 a 4, né? Do furto é menor, né? Ou eu estou enganado? 2 a 5. 257, 2 a 5. Isso, é do furto maior. simples, inclusive, 1 a 4, você veja que né? no 257, no 257 caberia, inclusive, a não persecução penal. Né? Porque a pena mínima é menor de 2. Ele está perguntando mas se seria a mesma pena. A consequência seria bem parecida. Tá? Mas aqui a gente está discutindo, reparem, no mundo do plano das ideias. Né? Mas a discussão não é meramente de vaidade. Né? Afinal, quando o juiz de direito, quando o promotor, quando o delegado, quando o defensor se depara com isso, ele tem que tipificar. Veja que crime é esse. Sob pena, depois o juiz tem que mudar na sentença e meter uma emendatio libelli. A mim incomoda muito quando o juiz corrige a tipificação que eu fiz. Me dói na tipificação. E às vezes o juiz está certo. Às vezes você comeu bola. Às vezes é uma divergência de opinião, você tem que recorrer. Né? Mas é melhor que você já atribua para o juiz, até para facilitar o trabalho dele, que você já atribua a conduta correta, né? Você já tipifique corretamente a conduta. Mas agora imagine que o sujeito entra na situação 2. Que o sujeito entra na farmácia. Peraí que eu tô... Surgiu uma pergunta interessante aqui, eu apertei para ver, eu já respondo. É melhor eu responder tudo no final, senão a gente vai empacar. O sujeito entra na farmácia e subtrai 3 máscaras e um frasco de álcool em gel. Qual é o crime? Bora, mãozinha ligeira aí. Que crime tem? No primeiro, ele entrou num hospital, subtraiu 1000 máscaras e 100 frascos de álcool. Agora o sujeito entra na farmácia, subtrai 3 menos de máscaras e um frasco desses esse aqui, ó, de 500 ml, 420 gramas de álcool em gel. Que crime? Furto simples, charge de furto simples, mais alguém? Não existe crime, fato atípico. Ó, um colocou 257 também. Pode ser princípio de insignificância por menos do que no outro exemplo. Eu concordo. Se a gente fosse tipificar essa conduta, sem aplicar a insignificância, a gente teria que dizer, pelo menos eu que defendo a aplicação 257, eu teria que defender também o 257. Né?
porque também é uma subtração de material de salvamento, uma situação de calamidade. Nada mudou, portanto. Nada mudou, portanto. Lembremos, contudo, né, que nesse caso poderia se falar em aplicação do princípio da insignificância. Né? Embora, reparem, os vetores que direcionam, que norteiam a insignificância, eles são extremamente subjetivos. Né? E essa nem é uma crítica à doutrina e ao STF, porque realmente é difícil você fixar um parâmetro para dizer o que é significante e o que não é insignificante. A subtração, por exemplo, de 3 máscaras de um frasco no começo do ano, sem dúvida nenhuma, se vem para mim, princípio da insignificância. Isso ia dar R$25. Insignificância que já reparado na área civil, enfim, o cara, né? Direito penal aqui não. O contexto, contudo, mudou. Existe uma situação de pandemia. Eu ainda acho que, nesse caso, eu aplicaria insignificância. Mas reparem que agora o parâmetro muda. O peso do bem jurídico saúde, não estou nem falando do patrimônio. O peso do bem jurídico saúde aqui é muito maior. É muito maior. Diante da situação de pandemia, a relevância dela é muito maior. Isso, perfeito. O parâmetro é outro, o paradigma é distinto, o mundo dos fatos é outro. Né? Eu, repito, ainda aplicaria insignificância, mas não acharia nenhum absurdo se eu visse promotor denunciando. Tá? Aliás, eu até acho que a maioria vai denunciar. Mas dá para ir além. Eu nem tinha colocado aqui, mas a gente pode pensar numa outra hipótese. Vocês não conseguem vislumbrar nenhuma discriminante, nenhuma excludente licitude? Ora, não se trata aqui do sacrifício de um bem jurídico para salvaguardar um outro. Está nessa cidade, isso. Dá para pensar, né? Dá para pensar. Reparem, imaginem que... E eu vou delimitar o caso para não ficar muito abstrato. Né? Imaginem que um sujeito passando necessidade, né? Filho em casa, ele quer, sei lá, que ele quer realmente, a intenção dele é realmente subtrair aquilo lá para levar para casa, para lavar a mão do filhinho, para usar máscara, para não levar o vírus para casa. Imagine que esse seja o caso. Eu vislumbro a possibilidade de aplicação dessa necessidade. Afinal, quando se pesa bens jurídicos aqui, a saúde e até a vida, eventualmente, né, remotamente, até a vida de maneira imediata, é muito mais pesada do que o patrimônio. Sobretudo se tratando da subtração de 3 máscaras e de um frasco de álcool. Né? Portanto, nesse caso, dá para a gente falar em significância e dá, inclusive, para sustentar o estado de necessidade. Tá? Eu não vou nem abrir Pessoal, teve um rapaz aqui, Enzo, que eu perdi o nome dele, que ele falou que não seria inexigibilidade de conduta diversa se fosse caso do filho dele. Pode ser, mas o que acontece é que, assim, quando você analisa o crime em substratos, fato típico, ilícito, agente culpável, você vai analisando analiticamente o crime em escalas, né, em degraus. Você nem precisa chegar na culpabilidade. Não precisa nem discutir se ele era culpável ou não. Afinal, a agilidade de conduta diversa está lá na culpabilidade, no terceiro substrato do crime. Então já cai na situação de ilicitude. Né? Afinal, é mais benéfico para ele, né? Porque aí na ação civil ex delito é mais fácil para o cara. Quando você pega coisa de bipartido e tripartido, não tem discussão. Fato lícito afasta o crime, né? Por qualquer critério que você adote. Aliás, para mim, honestamente, desculpe, não lembro o nome do amigo que perguntou, para mim é um caso clássico de sacrifício de um bem jurídico, né, de menor importância, o patrimônio, em detrimento de um bem jurídico mais pesado. Né? A vida, a saúde, a integridade física daquela família. Lembrando, eu delimitei bem aqui o caso, um pai que queria levar para o filho. É bem diferente da subtração de lá de cima, que o cara subtraiu 1000 máscaras e 100 frascos de álcool em gel. Né? Deu para responder? O colega que fez a pergunta, responde aí se está suficiente, a gente pode debater mais depois. Foi você, Neymar? Neymar, perguntaram aqui, a Giedra, se o estado de necessidade não precisa ser a única saída quando você chegou a trabalhar essa hipótese.
Não, precisa, mas precisa sim, diferentemente da legítima defesa, né? Legítima defesa não te traz o direito de, não te entrega o dever de se acovardar. Você pode enfrentar o perigo. E o estado de necessidade, por outro lado, não. Mas, né, eu estou trabalhando num caso que preencheria requisitos de necessidade. Eu quero deixar claro o seguinte: eventualmente é possível sustentar o estado de necessidade. Né? Não há incompatibilidade entre as situações aqui. Né? Então, assim, se você demonstrar que o sujeito pediu dinheiro para comprar, foi até a farmácia de baixo custo, não conseguiu alcançar, seria possível, no mundo das ideias, se sustentar um estado de necessidade. Entendeu? No sopesamento de bem jurídico não há incompatibilidade nenhuma. Beleza? A terceira situação aqui, que crime pratica o sujeito, que hoje eu fiquei louco da vida. Aqui eu estava vindo do MP para casa, eu vi o caso de um cara que foi diagnosticado com Covid, ele fez teste rápido, o teste de sangue, deu que ele está contaminado, e ele foi fazer compra no supermercado. O que a gente faz com uma criatura dessa? Eu não posso falar que está sendo gravado. Então, não, mas fale. Assim, é inacreditável, né? Não dá para entender, né? 268 seria a saída, né? Mas repare, nesse caso, na verdade, esse era uma outra situação, mas já vou adiantar. Esse caso do sujeito diagnosticado que vai para o supermercado, não é só o descumprimento da medida sanitária, da medida preventiva sanitária. Ele a descumpre e coloca os outros em risco. Né? Não é só o descumprimento. Né? Esse terceiro caso que eu ia trazer para vocês era o sujeito que descumpre. Né? Descumpre a medida. Né? Quanto a essa tipificação, tem uma portaria interministerial, o número dela está aberto, é número 5. Interministerial, ela é conjunta entre os Ministérios da Segurança Pública, da Justiça, né, e da Saúde. Essa portaria causou alguma polêmica, porque ela diz lá que o cara que descumpre essas medidas responde por desobediência ou, eventualmente, incide no 268. Vou até ler para vocês 268. 268 é infração de medida sanitária, né? Ele descumpre essa medida. A portaria diz isso. O sujeito pode ser, a ele pode ser imputadas, né, essas penas aí da desobediência e do 268. E muita gente, Leandro, disse assim, mas isso não viola a reserva legal? Né? Porque uma portaria está dizendo que o sujeito vai responder, vai incidir nas penas da desobediência 330 e 268. Respeito quem diz o contrário, quem sustenta o contrário, mas, na minha opinião, a portaria não criou crime algum. A portaria não cria crime. A portaria, assim como atos infralegais, faz o que se espera dela. Ela delimita o alcance normativo. Ela delimita o campo hermenêutico da norma. Ele diz assim, o cara que descumprir responde pelo crime que está lá, mas o crime já existe. A conduta já está tipificada no Código Penal. Desobediência e a infração de medida sanitária preventiva já são condutas tipificadas. A portaria só diz quem descumprir responde por aquele crime. Sem criar crime, sem imputar pena. Ela só aponta. Inclusive, há uma série de crimes remetidos no Código Penal. Né? Figuras em que se remete, né, Leandro? Se remete uma conduta a uma pena. Bastante normal. Para mim, portanto, não há violação à reserva legal aqui. Muito pelo contrário. A portaria, na minha opinião, faz o que se espera de um ato infralegal regulamentar. Né? Regulamenta uma conduta. Principalmente, gente, nessa situação que a gente está, tem que haver algumas flexibilizações. Claro que dentro da proporcionalidade, dentro da legalidade estrita, dentro daquilo que a Constituição e a lei impõem, claro. Mas esse filtro, esse norte que a portaria dá, numa ou outra medida, ele é importante. Porque, como eu disse, nesse cenário maluco a gente está, adequar as condutas à lei é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, para mim a portaria não viola a reserva legal, até gosto do que ela fez. Mas, né, e aí, qual que seria o crime? Para mim, seria o crime 268,
que é o descumprimento 2008. Isso infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Existe concurso com a desobediência? Para mim, não. Mais uma vez, pelo mesmo motivo lá de cima, pelo qual eu não acho que haja concurso entre furto e subtração de material de salvamento. Bizinho. Para mim, não. Para mim, portanto, de novo, pelo princípio da especialidade, incide 2008. E não 330 e muito menos, para mim, o concurso. Mas eu confesso que eu não vi ainda professores se manifestar nesse sentido. É a minha ideia sobre essa conduta. Né? Sobre essa conduta. Essa é outra que aconteceu em São Paulo, acho que foi em Santos. Uma fábrica tem por objeto a industrialização, fabricação, né, de álcool em gel falsificado. Qual é o crime? Falsificar álcool em gel. Qual é o crime? E aí? Dedinhos preparados aí, meninos. Nossa, mas Suliene foi um fenômeno agora. Eu achei que o povo ia errar essa é a mais difícil. Já meteu ele na lata. Muito bem, Suliene. Acabou com a graça, ninguém nem respondeu mais. Excelente. Eu concordo. 273 diz o seguinte: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Para mim também aliás, repare, a pena desse crime é altíssima. Altíssima. 10 a 15 anos. Né? É altíssima. Você está me vendo ainda, Leandro? Piscou. Só coloquei aqui o 273 para eles. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, de 10 a 15. Isso. Você vê que, inclusive, é crime hediondo, né? Então, assim, a pena é altíssima, não cabe benefício nenhum, é crime de alto potencial ofensivo. Né? Eu coloquei esse exemplo porque logo que essa conduta apareceu, e foi mais de um caso, né? Houve quem sustentasse a aplicação 272. O 272 ele diz o seguinte: corromper, adulterar, falsificar, alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo tornando-o nocivo à saúde, ou reduzindo o valor nutritivo. Até onde eu sei, álcool em gel não se consome, não se alimenta, não é produto alimentício. Eu pensei na hora assim, nisso. Só que assim, parece bobo, mas teve... E aí não sei, vou fazer uma meia-culpa. Eu não sei se o erro foi da reportagem, de quem documentou e publicou, ou se o delegado realmente indiciou. Né? E a gente erra a tipificação mesmo, não tem problema, né? Mas no debate-papo aqui, vamos ser tecnicamente correto. Álcool em gel não é produto alimentício. O 272 tem por objeto produto alimentício. O que acontece, Leandro, é que no parágrafo 1º, no primeiro A, diz assim: incorre na mesma pena quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem depósito, distribui, entrega ao consumo, substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Então, aqui ele trata do expor à venda, da fabricação. Mas, ainda assim, onde há a mesma razão, há o mesmo direito. Esse parágrafo, 1º-A, ele está num artigo cujo preceito primário trata de conduta de falsificar produto alimentício. Né? O parágrafo 1º, aliás, qualquer parágrafo que existisse, seguiria a sorte do caput. Então, assim, repito, não sei se nesse caso foi um erro da matéria ou da tipificação do delegado. De qualquer maneira, na minha opinião, 273. Inclusive, o Sanches escreveu sobre isso já. Lá no site dele já falou que ele também acha que é esse artigo 273. Eu já tinha feito uma tabelinha no Instagram também com esse caso. Vamos ver qual é o próximo. Tá esperta aí, Suliene? Vamos ver se você vai ser rápida nesse aqui. Delegado que gosta de cana, é assim. Não faça piadas agora que eu não posso rir assim, isso aqui está sendo gravado. Transmissão dolosa do vírus. E aí, qual que é o crime? Transmissão dolosa do vírus.
Pode começar a opinar aí, opinem, vamos ver, porque esse aqui tem desdobramento. Moema Agni 131, Caio, lesão corporal. Os dois estão dentro da resposta, podem ficar tranquilos. Às vezes a pessoa se inibe, né? Diego, lesão corporal. 131. Vamos, já está com 50 minutos. De uma maneira ampla, é realmente a transmissão, né? Do 131, o perigo de contágio de moléstia. E aqui a gente Marta segue perguntando, Enzo, se não é o 267, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Não, porque eu estou falando da transmissão dolosa de vírus para uma pessoa específica, não a causação da pandemia, né, da distribuição ao léu do vírus. Transmissão para uma pessoa. Eu quero transmitir o vírus para o Leandro. Esse é o caso. Aliás, desculpem, foi eu que não delimitei, tá? Não teria problema de tipificação, não, viu? Para a colega que perguntou, mas não é o que a gente tá tratando, que eu quero abordar aqui agora. Então, de uma maneira ampla, praticar, convite, transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. 131. De uma maneira seca. Você vê que quando você pega guardar as devidas proporções, a Covid é um vírus assim como o HIV o é. Né? Repito, não existe jurisprudência nesse sentido ainda. Nem para o HIV há jurisprudência sedimentada num ou outro sentido. Mas eu acredito que o raciocínio vai ser basicamente o mesmo, né? Guardadas as proporções de gravidade entre o HIV e o corona. Se bem que hoje em dia eu nem sei o que é mais grave, né? Porque o HIV você tem inúmeros tratamentos, o corona, se você for grupo de risco e, né, der um azar, nem tratamento tem. Então, assim, a sorte é a mesma, o raciocínio é o mesmo. O STF, quando enfrentou a transmissão do HIV, ele deu uma covardada. Né? Ele disse assim, não é doloso contra a vida. Mas não falou o que era. Ele só falou assim, não é doloso contra a vida, não julgou. Né? Falou, não vai a júri. Não seria homicídio tentado ou consumado, portanto. A doutrina se debate. Né? A doutrina se debate, mas há uma tendência no HIV, na transmissão do HIV, em se dizer que poderia haver uma tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Mas o cara que pega o HIV pode morrer depois de 10 anos, como é que vai provar o nexo? Plano das ideias. Se restar demonstrado que o sujeito que transmitiu o vírus a fim de matar, ou pelo menos tentar matar alguém, esse demonstrar que a morte veio da conduta do sujeito, é possível se falar em homicídio. Repito, a questão probatória, sobretudo para demonstrar o nexo entre conduta e resultado, delicadíssimo. Delicadíssimo. Né? Ali no processo ia ser uma briga gigantesca. Mas no plano das ideias é possível. É possível. Vocês imaginem, por exemplo, calma, já entro nisso. Calma, Enzo, calma. Falei, STF, doutrina se debate, mas parece para homicídio tentado ou consumado. E o STJ, no HIV, já disse que é lesão gravíssima. Eu vi gente falando aí nesse sentido. Pela enfermidade incurável lá. Né? O STJ já se sedimentou nesse sentido. Portanto, já vou dar uma minha opinião, para quem vai prestar prova, vai de STJ. Tá? Exceto essa questão de citar doutrina e tal. Mas faz STJ. O STJ não se limitou, como STF, a dizer não é doloso contra a vida. Ele disse, é lesão corporal gravíssima. Então, a gente já tem concordemos ou não, a gente já tem um norte jurisprudencial de tribunal superior, né, de instância extraordinária, lato sensu, que é a lesão corporal. Mas vocês imaginem o seguinte caso, né? Esse raciocínio que eu falei do HIV, eu estou tratando dele porque ele tangencia também o corona, né? Também a transmissão de um vírus que pode ser fatal. E repito, não sei, falando como profano, como leigo, não sei se hoje o corona não é nem mais fatal do que o próprio HIV. Não sei. Mas é discutível, né? É discutível. Imaginemos, então, que o sujeito, eu põe o Enzo, estou contaminado com corona. E o Leandro, imaginemos que... Vamos pegar um caso mais concreto.
E eu sei que o meu vizinho é idoso, tem 70 anos e está com a doença absolutamente frágil. Eu sei disso. Eu sei. Tenho consciência disso. Tendo consciência disso, eu vou até a cama em que ele está aqui na casa dele e espirro em cima dele. Sabedor de que tem o vírus. Eu espirro em cima dele. Ele contrai a doença e morre. O que ele quer? É o perigo de contágio, de moléstia grave? Eu acho muito difícil não se tipificar isso como homicídio. Ora, qual seria a diferença em eu aplicar... A gente pode até falar que nesse caso a transmissão da doença era um veneno. Né? O açúcar não é veneno, para o diabético ou é. A doença não é veneno, mas para ele, naquele caso, poderia ser. Não precisa nem falar do dolo eventual para quem falou agora. Eu tinha consciência e vontade de ir até lá e espirrar no sujeito. Sujeito cuja situação delicada de saúde de idade eu conhecia. Isso é contágio? Qual é a diferença de eu ir até lá e atirar nele, dar uma facada nele, e eu passar um vírus que eu sei que pode ser letal, sabedor da situação dele, né? E depois de uma semana ele morre, depois de 3 dias ele morre. Eu repito, o que a gente está fazendo aqui é um debate no plano das ideias. Né? Eu lembro que na faculdade eu sempre falava assim, professor, como é que vai provar? Muitas vezes não vai. Né? Muitas vezes o promotor fica na saudade, né? Fica naquele tesão de demonstrar, mas não consegue. Né? Por incompetência, por preguiça, por desídia. Não, porque às vezes não dá. Tem gente falando culpa consciente aí. Para mim, não. Para mim, no mínimo, mas no mínimo, um dolo indireto, eventual. No mínimo. Isso se não for um dolo direto mesmo. Né? Tem até um post interessante lá no meu Instagram, para quem tiver curiosidade, em que eu falo do dolo sem vontade. É bacana, tá? Alude esse tema aqui. É um tema complexo, mas vocês vão entender a relação. Vamos lá, tem 3 posts sobre isso. Dolo sem vontade. Vocês vão gostar. Podem me chamar depois lá, se vocês entenderem que eu respondo. Assim, para mim, Leandro, para mim fica muito claro. Nesse caso, a transmissão da doença foi um instrumento para matar alguém. Né? Reparem, eu delimitei. Né? No mínimo assumiu o risco. E assim, é claro, eu delimitei. Eu disse que o sujeito sabia que estava contaminado, que o vizinho era grupo de risco, que ele sabia disso, que ele quis ir até lá e espirrar esse outro sujeito. Né? Tudo delimitado. Né? Supondo-se que, no caso concreto, eu conseguisse demonstrar isso, eu, se juiz fosse, diria homicídio, ou tentado ou consumado. Para mim, não existe aí só perigo de contágio de moléstia grave. Né? Para mim, o crime é muito mais grave. Até porque o crime de 131 tem pena de 1 a 4. Tem pena de 1 a 4, assim, que cabe aquela paulada de benefícios que vocês conhecem. Né? Para mim, o desvalor da conduta aqui é muito maior do que uma mera transmissão, do que um mero perigo de transmissão de moléstia. Né? E também o mesmo raciocínio se aplicaria a uma lesão corporal. É que aí o liame subjetivo é mais difícil de se demonstrar, mas se você demonstra que a intenção era só transmitir enfermidade incurável, poderia se dizer também lesão corporal. Assim como o STJ fala no HIV. Tem também no meu Instagram uma tabelinha, né? Transmissão dolosa do HIV. Qual é o crime? Tem lá. Tá? Tem um post e uma tabelinha. Em que eu divido. O pessoal que vai prestar o AB, que tem prova aí para prestar, a tabelinha vai ajudar. E aqui o mais... Leandro, tem tempo ainda? Não, fica tranquilo. Você me interrompa, tá? Porque eu desinvesto a falar. Você me interrompa. Tá bom. Mas é o último caso. Preparem os dedinhos aí, que esse é legal. Eu vou ler, tá? Esse é um probleminha. Um pouco maior. Abro aspas. Alguém, X fulano, sob o argumento de estar exercendo a sua liberdade religiosa, anuncia que tem a cura para o coronavírus. Os fiéis pagariam quantia em dinheiro e, em contrapartida, receberiam sementes de feijão que teriam o suposto poder de neutralizar os efeitos da doença.
Levem em conta que o sujeito que anunciou a cura sabia que se tratava de sementes de feijão e que sabia que isso não amenizava os efeitos da doença. Alguém inculcou. A Suliene está afiadíssima. Mas calma, aí eu vou te surpreender dessa vez, Suliene. Alguém inculcou o anúncio de cura para uma doença. Né? Em contrapartida, os fiéis pagariam a ele grana e receberiam semente de feijão, sob o argumento de que isso curaria o coronavírus. Qual é o crime? Eu vi que a Suliene falou do charlatanismo. Neymar, curandeirismo, estelionato, Regiane, charlatanismo, estelionato. Ninguém vai chutar os dois? Ninguém vai mencionar concurso? Ninguém acha que é concurso? Eu acho que é concurso, nesse caso. Sem violação do bis in idem. Eu vou até fundamentar o porquê. Mas eu já vou entrar na resposta, porque vocês já responderam. O negócio fica mesmo entre estelionato e charlatanismo. Reparem, ó, deixa eu abrir o código de novo aqui. Charlatanismo está no 283, né? Que diz o seguinte no preceito primário: inculcar ou anunciar a cura por meio secreto ou infalível. Para mim, portanto, é bem evidente que charlatanismo existe. Né? Ora, se eu digo para os fiéis que eu tenho a cura para a Covid, você está inculcando um meio infalível para a cura da doença. Então, charlatanismo há. Lembrando que, diferente do curandeirismo, o charlatanismo não depende de habitualidade. Né? Então, você não precisa ser charlatão várias vezes para ser condenado ou processado pelo charlatanismo. Um anúncio de cura infalível já pode configurar o crime. Tá? Essa é uma das diferenças principais, inclusive, para o curandeirismo. Tá? Então, repare, e gente, pelo amor de Deus, hein, isso não é ofensa à liberdade religiosa de ninguém. Até porque liberdades, como qualquer outro direito, são relativas. São relativos e sopesáveis no caso concreto. Portanto, se extrapola o exercício de uma liberdade, inculcando ou anunciando a cura infalível sob o argumento da liberdade religiosa, isso extrapola o seu direito de liberdade religiosa por si só, isoladamente. Né? Quem está dizendo isso é alguém que crê em Deus também, tá? Alguém que também tem fé. Então não se ofendam, né? É um caso específico. Para mim, bastante evidente que se trataria de charlatanismo. Mas e se um sujeito, e se eu, como seguidor dessa determinada pessoa que inculcou o meio de cura, eu vou lá e pago a grana? Continua sendo só charlatanismo? Deu para sacar o que eu estou querendo dizer? Com uma conduta, ele anunciou. Crime formal, não deu de resultado. Ele anuncia, configurou o crime. Né? Ele anunciou ou inculcou cura por meio secreto ou infalível. Charlatanismo consumado, ponto. Mas daí eu, fiel a ele que sou, vou até lá e pago pela semente de feijão. O que é isso, se não alguém que, mediante fraude, pegou uma quantia ilícita em prejuízo de outrem? Não existe um estelionato aí? E reparem, diferentemente lá de cima, na subtração. Lembra da subtração que eu falei? Para mim, não há concurso do furto com a subtração do material de salvamento, porque o sujeito vai e subtrai. Ponto. Um verbo núcleo, uma conduta. Não dá para atribuir dois crimes, para mim. Para mim e para várias outras pessoas, tá? Não só para mim. Aqui é diferente. Aqui o sujeito inculca crime configurado, crime consumado. E depois vai alguém lá, né? Ele, com uma outra conduta, recebe o dinheiro indevido, recebe a vantagem indevida mediante fraude, causa prejuízo alheio e se enriquece licitamente. Não é um estelionato? Aqui sim é um caso clássico em que não se absorveria pela consunção. Eu achei que alguém ia falar, mas ninguém mencionou. Não vai, o estelionato não vai absorver o charlatanismo? Não, porque não era um meio necessário para se atingir o fim. Né? Não era um meio necessário. O desdobramento da conduta não era natural. Ele inculcar o meio infalível e depois, mediante a fraude, pegar essa grana. Inclusive, há quem sustente que não há consunção
quando os bens jurídicos salvaguardados pelos dois crimes são distintos, e aqueles são distintos. Né? Os bens jurídicos entre o charlatanismo e entre o estelionato são distintos. Né? Portanto, para mim, nesse caso aqui, há concurso sem violação à bis in idem. Beleza? Concordaram aí? Ficaram chateados? Alguém está discordando? Rodrigo concordou. Agora que eu estou vendo, o César, enriquecimento sem causa por parte do que anunciou, tal coisa, de boa qualificada. Ana Carolina, um pastor fez isso há algum tempo e acho que ele só parou para divulgar, mas continua a vida como se nunca tivesse feito nada. Tem um caso concreto sobre isso. Eu não vou mencionar qual é o caso, porque tem gente que se ofende e tal, e é melhor a gente respeitar mesmo. Né? Mas, repito, eu não estou generalizando esse tipo de conduta, mas, na minha opinião, né, e não estou nem falando como promotor, na minha opinião, como pessoa que também está sofrendo os efeitos da pandemia, né, há algumas condutas que extrapolam o exercício da liberdade religiosa. Né? Para mim, há um aproveitamento claro da vulnerabilidade dos fiéis, nesse caso. Né? Seja qual religião for. Não estou falando de uma nem de outra. Eu sei que tem um caso de pessoa conhecida que era de uma religião determinada, mas isso pode acontecer com qualquer outra. Tá? Canalice existe em qualquer religião, em qualquer lugar do mundo, em qualquer grupo de ateu, em qualquer lugar. Beleza? Meninos e meninas, espero que vocês tenham gostado. Até me aluguei um pouco mais, né? Eu falei que nos primeiros 10 minutos de missa quem fala é Deus e nos outros é o diabo. O diabo falou a peça aqui hoje, né? Eu aluguei mais do que eu devia. Mas... Tem uma pergunta aqui, no final. A paga não seria exaurimento no charlatanismo? Estamos te vendo, tranquilo. Leandro, você está me ouvindo? Agora estou. O que você falou, só tem uma pergunta. Que é? Foi o Kim falou que eu tenho que achar aqui. A paga não seria exaurimento do charlatanismo? Não. Para mim, não. Porque, na verdade, até seria um exaurimento. Mas, nesse caso, o exaurimento por si só configura um outro crime. Né? É diferente, repare, pega uma extorsão mediante sequestro. Você priva a liberdade. Consumou a extorsão mediante sequestro. Aí você recebe o preço do resgate. É o exaurimento da extorsão mediante sequestro. Joia. Não vai haver concurso. Porque esse recebimento, por si só, não é um crime autônomo. Aqui você pratica o anúncio, você anuncia, inculca por infalível. Consumou. E depois você pode receber inúmeras vantagens indevidas por conta dessa conduta. Né? Viola bens jurídicos distintos. Para mim, nesse caso, há um claro concurso. Nem tão claro assim, mas há um campo hermenêutico suficiente para se dizer que há o concurso sem que isso viole o bis in idem, diferentemente daqueles casos lá em cima. Ariane, excelente palestra, obrigado. Beijão para todo mundo que gostou. Unanimidade. Unanimidade. Vai olhando aqui. Excelente, maravilhoso. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Foi excelente. Espero que tenha ficado didático, objetivo, sem ficar chovendo no molhado. Por isso que eu quis trazer para vocês irem respondendo comigo, para vocês dão a opinião de vocês, eu dou a minha e a gente se conversa. Lembrando só, tomem cuidado, sobretudo para quem vai fazer prova, enfim, que, repito, como é muito difícil, sobretudo na área penal, você adequar o fato à norma, esses casos todos do Covid, a maioria ainda não foi examinado por tribunal, nem por juiz. Então, assim, os julgados vão ainda se solidificar, se cristalizar num ou no outro sentido. E a doutrina também. Né? O que a gente faz nesse meio tempo é palpitar, né? Dentro dos argumentos, dos fundamentos jurídicos e legais, mas eu acho que seria isso, acho que seria aquilo. As respostas que eu dei aqui, eu acho que vai ser aquilo que vai ser sedimentado na jurisprudência. Mas a gente nunca pode duvidar da criatividade do julgador.
né? E pode haver uma outra divergência. Naquele caso da subtração do furto e do material de salvamento, o Mirabete e o Bittencourt dizem que é concurso. Dois puta autores, né? Dois caras unânimes, né? Dizem que é concurso. Eu discordo, né? O Sanches discorda, o Gleico discorda. Mas tem um peso gigantesco, né? O jogador pode pegar o livro deles lá e falar, pô, é concurso. Então, assim, tomem cuidado. Tá? Vejam, essa palestra não foi direcionada especificamente a quem vai fazer prova, mas tomem cuidado. O jeito com que a questão vem e tal, para o que eu falei não acabar prejudicando vocês. Beleza? Professor, sem palavras, já recebi aqui até no WhatsApp, né? Nem só no chat, não. Parabéns pela palestra. Eu acho que você trouxe muitas reflexões para a gente, né? Eu acho que fez o pessoal pensar, e esse tipo de palestra é muito legal. Eu acho que aqui, unanimidade, todo mundo gostou. Queria agradecer a sua presença aqui conosco, é uma honra, uma satisfação. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. E, sem palavras, só agradecimento. Eu queria saber se algum dos professores queria fazer alguma intervenção, ou só mesmo o agradecimento em razão do adiantar da hora. Raquel, Adriano. Olá, professor Enzo. Olá, boa noite, professora. É mais agradecer mesmo a sua brilhante participação, a sua brilhante contribuição aqui para a gente, para a nossa instituição. Os alunos ficaram maravilhados, recebi muitas coisas no WhatsApp também, no Instagram. E eu só queria fazer um comentário. Eu queria saber a opinião do senhor acerca da suspensão das audiências de custódia, né, pela determinação do CNJ, e pensar nisso em termos assim do próprio Pacto São José da Costa Rica, que diz que o preso tem direito de ser apresentado presencialmente ao juiz. Será que isso não seria um serviço essencial que não estaria sendo garantido a ele? E aí, assim, eu queria saber a opinião do senhor, porque é difícil um preso ser ouvido por videoconferência numa delegacia. Acho que fica difícil o juiz aferir se de fato houve uma prisão legal ou não, né? Não, é uma escolha trágica. Professora Raquel, boa noite. Boa noite. Né? Obrigado pela pergunta e pelas palavras. Eu acho que nessa suspensão, né, nessas prorrogações todas, a situação mais delicada é a das audiências de custódia. E é mesmo. É uma escolha trágica. Você vê que, vou falar agora como promotor mesmo, alguém que lida com isso. A gente tem feito todos os dias audiências de julgamento, todos os dias. E dá para fazer. Né? É o que eu falei no comecinho. As audiências se arrastam, né? As conexões caem e tal. Tanto que no começo, professora, a gente tentou ouvir o preso do presídio. Né? Só que por conta do presídio ter bloqueador de sinal, fica na zona rural, a conexão era horrível, não dava para fazer. Então teve que mover escolta, e assim, quando vem escolta, né, polícia penal, não é um agente, é motorista, é 2 de escolta, são várias pessoas, né, que vai ter que ter mais servidor no fórum, né, tem a celinha. Então assim, teve que fazer isso porque a tecnologia, pelo menos aqui em Teófilo Otoni, não nos permitiu. O que eu quero dizer é o seguinte, de uma ou de outra medida, dá para fazer as audiências. Daria para fazer a audiência de custódia. Você vê, eu até falei no comecinho, eu não sei se estava todo mundo ainda, eu estava só conversando com o Leandro, eu não percebi se estavam entrando. Chegou um processo ao MP, na promotoria em que eu atuo, do juiz pedindo a minha opinião sobre a feitura de júri por videoconferência. Eu vi isso falando. Eu sou absolutamente contra. Juro, eu sou absolutamente contra por incompatibilidade técnica, prática, não dá, sério. Bem que eu queria. Seria até melhor para mim, porque quando voltar, nossa, vai ser uma enxurrada de júri. Mas não dá. Júri é muita gente, são mais de 20 jurados, aquela coisa toda. Muito difícil, muito difícil. Mas repare, professor, se o juízo, não vou nem falar do juiz, se o juízo está disposto a fazer um júri por videoconferência, por que não estaria disposto a fazer uma audiência de custódia? A audiência de custódia dura 5 minutos. Né? Nem 5 minutos. A audiência de custódia é muito rápido.
É muito rápido. A maioria dos casos não há agressão. Na maioria dos casos, o próprio preso diz, não fui agredido. E não se discute mérito. O único objetivo ali é ver, você foi agredido? A prisão foi ou não legal? Só. Não se instrui, não se produz prova. É rápido. Não haveria impedimento, né? Mas o CNJ suspendeu. Se o CNJ não tivesse suspendido, e a gente pudesse, se o juízo pudesse, né? Porque nesse caso o MP só coloca o rabo entre as pernas e obedece. Eu acharia maravilhoso. Então, assim, eu acho que há a possibilidade, e eu acho que, no caso concreto, a não feitura das audiências viola, sim, uma garantia convencional, né, que vem de convenção, não é nem só aqui no âmbito interno, né, que tem inclusive caráter supralegal, né, o pacto. Então, eu acho que viola sim, mas eu também entendo a atitude do CNJ, porque a gente vê, professora Raquel, que tá tendo que fazer escolha trágica mesmo, sabe? O fórum tem funcionado com pouquíssimos funcionários, eles funcionam no regime de plantão, então assim, é difícil. Eu acho que viola, sim, ou tangencia uma violação ao que diz o pacto, mas e também daria para ser feito, mas eu não julgo, sabe? Não julgo a atitude do CNJ. Porque, principalmente quando se suspendeu, quando surgiu a notícia aqui da suspensão, aqui no MP, o nosso MP aqui, Teófilo é relativamente grande, né, Leandro? Aqui tem, para padrão interior de Minas, aqui é cidade de polo, né? As cidades em volta dependem daqui. O trânsito de gente é muito grande aqui, né? Embora não seja uma cidade grande propriamente dita. Mas, então, o MP tem bastante funcionário. Foi uma reunião na sala, ali no auditório, todo mundo vendo. Eu me senti no Independence Day. Lembra do Independence Day, quando os alienígenas vão invadir? Eu falei, meu Deus, abrigo nuclear. E foi assim, estava todo mundo com muito medo, né? E acho que as pessoas responsáveis do CNJ também estavam, né? Então, assim, eu não julgo esse tipo de atitude, mas não dá para segurar a professora. Há uma violação, sim, e não tem jeito. Mas repito, é uma escolha trágica. Eu acho que também há fundamento para suspensão no sopesamento de bens. Deu para responder? Com certeza. Queria agradecer ao senhor mais uma vez, agradecer aos alunos também, o pessoal participando no chat, a Gabriela que me mencionou, a Daniele aí que entendeu a preocupação, assim como o professor Enzo, e dar uma boa noite para vocês, que amanhã tem muito mais, né, Leandro? Com certeza. Professor, obrigado. Professor, então, mais uma vez, satisfação, o prazer é todo nosso, uma honra, e espero que numa próxima oportunidade a gente possa contar com você novamente. Eu passo a palavra para você por considerações finais. Gente, o prazer foi só meu. Me faz muito bem ter esse tipo de bate-papo. Isso aqui não é palestra, é bate-papo, né? Me faz muito bem. Eu aprendo muito mais com vocês, respondendo às provocações do que vocês comigo. Tenho certeza, de verdade. Então, Leandro, eu só agradeço a gentileza com que o convite foi feito, o carinho. E sempre que precisar e quiserem, eu estou aqui. Obrigado a todos os alunos. Eu vi que teve um monte de gente que participou. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Professora, obrigado pela pergunta, pelas considerações. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Gente, últimos recados antes da gente encerrar aqui. Enzo, tivemos quase 600 acessos simultâneos aqui, tá? Foi bem legal. Amanhã a gente volta às 9h30 com a palestra da Júnia Breta de Gestão Emocional, tá? Estreias essa época de pandemia, pessoal concurseiro, vai ser bem bacana. E quem não conseguiu pegar a palestra inteira, eu coloquei o link embaixo, vai subir no YouTube, tá bom? E vocês podem acessar lá. Enzo, mais uma vez, meu amigo, obrigado, satisfação. Pessoal, obrigado, boa noite. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo, professor. Obrigado. Valeu, um abraço.